Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, só deixar um aviso rápido, amanhã a gente vem orar. Aí se você quiser vir orar, você vem orar às 19h30. Amém? É muito interessante as coisas, porque pouco antes de vir para cá, mais uma família, né? Ele aderiu assim à igreja. E hoje nós temos, acho que 8 ou 9 famílias que são da Missão Paz e Vida que está fora. Eu ministro na terça-feira por live, na quinta-feira, e nós ministramos fora. Tem uma congregação quase maior que essa lá fora. Então a palavra não tem fronteira, ela se expande. O detalhe é que eles estão famintos. Mas por que isso? Não tem igreja onde eles estão? Tem, mas eles querem palavra. E eu lembrei hoje de uma palavra que diz assim, que nos últimos dias o Senhor colocaria fome, não de pão, sede, não de água, mas de ouvir a minha palavra. E esse tempo chegou, é agora, fome e sede de ouvir a palavra. Se você pegasse ou colocasse no telão todas essas pessoas, eles iam falar a mesma coisa. Nós queremos palavra, nós estamos com fome, queremos palavra. Tem algumas pessoas que falam conosco assim, o meu sonho, tem uma pessoa que fala assim constantemente, fala, o meu sonho era poder estar aí com vocês e participar de tudo, estar junto com vocês, esse é o sonho, porque estão com fome. A gente não percebe, sabe por quê? Porque na tua casa tem um banquete maravilhoso. Então, quando você tem uma bela de uma comida, um banquete, né, tremendo, aí você não se dá conta do que é fome, você não sabe o que é isso, você está comendo muito bem. Nós temos um banquete, então não dá, mas para aqueles que estão lá fora, não tem o que comer, havendo uma escassez. Igreja cheia não é símbolo de palavra revelada, igreja cheia, muitas vezes, infelizmente, não deveria ser, é justamente por uma ambiência, por trabalharem na alma. Quando nós estamos aqui, erguemos a mão e nos unimos para cultuá-lo. Esse culto é a Ele. Nós não prestamos culto ao homem. Se eu prestar culto ao homem, a igreja enche muito rápido, tem que sair daqui. Mas aí ele fica lá fora batendo, igual a Laodiceia. Sabia que a igreja de Filadélfia sobe e a Laodiceia fica? Porque a de Filadélfia é a igreja dos vencedores que vai subir. No mesmo tempo, a igreja de Laodiceia fica, só que ela fica pensando assim, eu sou rica, eu sou próspera e não me falta nada. Mas o rei fala assim, no mesmo texto de Apocalipse, na carta de Filadélfia, ele diz assim, mas você não sabe que é pobre, miserável, cega e nua. É isso que ele fala da igreja de Laodiceia, uma igreja próspera, está bombando, está nas redes sociais, ela está com tudo, mas o Cristo Rei está lá fora, assim ó, ele não está dentro. Enquanto que Filadélfia, sofrida, perseverante, ele fala, fica tranquilo, eu vou te livrar da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, e isso está para já. Então essas pessoas que estão lá fora, tem gente fora, bastante gente fora, muitas famílias fora, e eles queriam estar por essa fome, então que a bênção seja com eles, seja com cada um deles e outros mais, e que possa haver uma extensão da palavra revelada de fato. É a palavra que faz a diferença na nossa vida. Quando a coisa está aperta, é a palavra. E vai chegar um tempo em que as pessoas vão desesperadamente procurar a palavra, a revelação, e não vai ter. Eles vão desesperadamente procurar, mas não vai ter. A palavra diz isso. Eles vão procurar desesperadamente e não tem. Nós temos um banquete, aproveite mesmo o banquete. Aproveite, valorize. Tudo que eu não valorizo, tudo que eu desprezo, eu perco. É um princípio bíblico, o desprezo gera perca. Tudo que eu desprezo, eu perco. Porém, tudo que eu valorizo, multiplica. Então, valorize o banquete, para que ele seja sempre maior. Amém? Você vai ser extremamente abençoado hoje, mais até do que os outros dias. Mas eu preciso provar, eu vou mostrar para você por quê. Eu estou um pouquinho afônico assim com a voz, mas é por causa um pouquinho da friagem e tal. Mas eu creio que muitos de nós, inclusive eu, gostaria de ficar debaixo da coberta, comendo uma pipoquinha, tomando um chazinho, ou ficar ali simplesmente na encolha, porque o tempo está, né, começando aquele inverno, aquele frio. Era um desejo, isso é uma vontade.
Eu também tenho essas vontades. Só que eu nunca fiz essa vontade. Eu faço a outra, a dele. E vem. Mas eu vou provar para você que você vai ser extremamente abençoado hoje, porque talvez você também não queria vir. Eu queria que você lesse esse texto, não é a palavra ainda, mas eu preciso compartilhar isso aqui com você. Romanos 12:1, está lá em cima. Diz assim, ó: portanto, caros irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Outra versão dirá culto racional, porque a gente faz, o culto que prestamos a Ele é intencional. Mas olha o detalhe: caros irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Essa palavra tem um peso muito, mas muito poderoso. Por que ele é poderoso? Porque se você pegar de Gênesis, desde que ali morre um animal para vestir Adão, há um sacrifício ali. Desde lá até a vinda do Cordeiro Santo, todo sacrifício que era entregue ao nosso Criador, ele tinha que morrer. Ele não recebe sacrifício vivo, ele só recebe sacrifício morto. Tudo que eu vou ofertar para ele tem que morrer, até a minha oferta financeira. Se eu for primiciada, dízimo, se eu for ofertar, ela tem que morrer. 2 vezes ainda, tem que morrer no coração e morrer na presença dele no altar. Então ele não recebe nada, nenhum sacrifício, nada que esteja vivo, ele só recebe morto. Curiosamente, nesse texto, é o único texto que ele fala que ele quer um sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? O próprio texto diz: apresentai o vosso corpo. O meu corpo queria ficar em casa. Então, quando eu venho, sem eu querer estar aqui, porque eu gostaria de fazer a vontade do meu corpo, mas eu resisto e venho, ele sabe, porque ele não pode ser enganado, que eu e você não queríamos vir. Ele sabe que você que está aí assistindo, com um caderninho na mão, você não queria. Ele sabe, e quando isso ocorre, sabe o que acontece? Ele recebe isso como um sacrifício vivo, porque eu não precisei morrer para vir aqui. A única coisa que eu matei foi minha vontade, mas Cristo morreu no meu lugar. Ele morreu, de fato. Eu não preciso morrer dessa forma, eu só mato a minha vontade e vem. E aí ele diz dessa maneira: ele recebe o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, ou seja, separado e agradável a Ele. Se você vem quando você não... Amanhã tem oração, mas eu não quero, mas você vem sem querer, só de decidir vir, ele já recebeu como uma oferta de sacrifício. E a oração flui até mais. Por quê? Porque o único sacrifício vivo que ele recebe é eu e você. Quando? Quando a igreja, como um corpo, se une e o adora. Quando nós, como corpo, nos unimos e o adoramos. Por isso que o culto é para ele, por isso que o culto ele é espiritual, por isso que o culto é racional. Ou seja, é um culto intencional. Eu sei o que eu estou fazendo, a quem eu estou me dirigindo, a quem eu adoro. Ele é racional, ele é inteligente. É um culto inteligente. Então, quando eu faço isso com o meu corpo, sem querer fazer, ou a minha alma não quer fazer, mas eu vou e faço, eu recebo o quê? Essa palavra, do qual ele recebeu de mim um sacrifício. Como diz, um sacrifício vivo, porque eu estou vivo e eu estou dando a Ele. Por causa disso, é que você vai ser tremendamente abençoado, principalmente se você não queria vir. E não fique acanhado se você não queria vir, porque não dá para esconder dele. Se não queria vir, não tem como esconder dele. Só que também não tem como esconder dele que você veio. E por causa disso, Ele vai te honrar. Ele vai ser glorificado na tua vida. Amém? Nesse teu sacrifício, nesse teu esforço de poder estar aqui. Hoje eu vou falar sobre, o tema é antes de mim mesmo. O tema hoje é antes de mim mesmo. O que vem antes de mim mesmo? Vamos ver aqui, Salmo 139. Porque tem algumas coisas que vêm antes de nós, do qual eu não tenho domínio. Veio antes. E tem coisas que são antes e são depois, também não tenho domínio. O máximo que eu consigo é dominar o hoje. Você sabia que nós vivemos praticamente um dia? Em um dia você nasceu. Um dia. Nasceu num dia. Teve um dia que você nasceu. Aquele dia. Houve um dia. Há um dia que vai morrer. Se ele não levar antes, vai chegar um dia. E chegou para muitos em que se vai. É um dia.
Sempre há um dia para alguma coisa. Por isso que a palavra diz que o nosso grande dia é aqui, agora, é hoje. Por isso, quando eu decido o hoje, aqui, agora, aproveitar ao máximo isso, eu estou dando o meu dia para Ele. Por isso, viva um dia de cada vez. Um dia. Ele fala, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Ansiedade é preocupar com amanhã. Você não sabe se vai ter esse dia. Mas o dia de hoje Ele já deu de presente. Então, foque nele. Aí descansa nesse dia. Amém? Não fique preocupado. Lança sobre Ele. Não tem nenhum texto bíblico do qual Ele tira a ansiedade de mim. Nenhum texto. Não existe texto bíblico que fala que eu vou orar para Ele tirar a ansiedade. Não existe. Todos os textos que estão ligados à ansiedade sou eu que lanço. Lançar é jogar com força. Chega diante dele e fala, não quero saber de amanhã não, está aqui, o amanhã está na tua mão, eu quero viver o hoje, o dia é hoje, aqui e agora. É esse dia que eu decidi e escolhi estar contigo. Mas vamos lá, antes de mim mesmo, Salmo 139, ele vai dizer aqui uma palavra assim: constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar. Pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. A minha alma sabe muito bem. O verso 13, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Todo ser humano que está aqui, que está aí, que vai nascer, que nasceu, já se foi, qualquer ser humano, ele teve que passar pelo ventre. A palavra ventre é centro. Toda mulher casada, é mais fácil fazer isso lá na tua casa, se você tiver uma fita métrica, faça isso, faz esse favor para você, vai aumentar a tua fé. Pega uma fita métrica e meça da sua cabeça até a planta do pé, e você vai ver, se você tiver 1,60 m, 1,60 m, metade de 1,60 m o que é? 80. Você vai pegar em 80, você vai ver que vai dar no rumo do teu ventre. Não é o útero, é o ventre. O ventre é o centro, no centro ele colocou o útero. Então, nós já nascemos no centro da vontade dele. Isso é algo muito curioso, porque faz parte da criação. Ele quis fazer assim. Ele quis fazer assim. A metade da mulher já é o centro, é o ventre. Então, o texto está dizendo que ele foi lá no ventre e começou a tecer. Quem mexe com tecido sabe o que é tecer. Tecer é costurar com muitas malhas, muitos fios, até formar um pano, um tecido. Por isso, tecer é elaborar um pano, é conectar ideias, é tecer o meu futuro, tudo isso está no texto, é isso que ele está fazendo. Quando? Lá no ventre. E eu quero que você entenda uma coisa, e isso é importante para você e para mim. Talvez você está vivendo isso, você está vivendo isso aí e não sabe. Como que eu fui formado em você? Ou se você está grávida, como que está sendo formado o seu filho? Assim, ninguém sabe o rosto, está lá dentro, está escondido, você já esteve ali, não viram teu rosto, não sabia nada, não tinha nem nome. Nem a mãe que está gerando conseguiu ver, mas ele está lá tecendo, ele já viu, ele já sabia. No dado momento ela vai perceber, ela vai falar, eu estou grávida, é assim que ela fala, faz exame e realmente estava lá. Aí que ela vai descobrir que você estava lá. A mãe vai descobrir que você estava lá. Só que quando você descobrir, ele já está tecendo faz tempo. Ele já está costurando para formar você lá dentro do ventre. Ventre é centro. Para costurar você no centro da vontade dele. Ninguém nasce se ele não quiser. Se nasceu, é desejo dele. E ele diz, teceste no ventre da minha mãe. Oh, coisa maravilhosa, extraordinária. De forma extraordinária eu fui criado. E o Senhor é tremendo, é maravilhoso. Sim, a minha alma sabe bem, o salmista diz. Então, foi tecido lá. O detalhe é, isto marca, aqui é importante você pegar, isso marca um princípio. Você que é cristão, precisa saber disso, guardar isso e viver isso. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Se você é um cristão, guarda isso no teu coração para sempre.
Quando ele diz nesse salmo que ele me teceu no ventre da minha mãe, formaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, ele está estabelecendo um princípio. Qual? O de tecer ali uma vida. Quando você tem algo da parte dele em favor da tua vida, e é aqui que você não pode esquecer, talvez vai acontecer a mesma coisa aqui, talvez não, é 100% de chance, vai ser dessa mesma forma. Ele está tecendo algo para você, bênçãos que você ainda não viu, não tem nome, você não sabe de onde vem, você não sabe, você só lembra que um dia você orou, um dia você até pediu, e ele começou a tecer, mas você não sabe, porque você não está vendo nada, não está sentindo enjoo, não tem nada, você pensa o quê? Não aconteceu nada, não vai acontecer nada. Quando você menos espera, aquilo começa a brotar, igual a mãe vai perceber que está gerando. Então, quando ele faz isso comigo e com você, ele usa o mesmo princípio, o princípio de esconder o que ele está fazendo. Toda bênção na tua vida começa escondida, você não sabe, mas ele esconde primeiro. Ele está tecendo, costurando, moldando, preparando. Ele não prepara aquela criança para aquela mãe, ele prepara a mãe para aquela criança, ele prepara você para receber a bênção. Ele não prepara a bênção para você. Ele nunca vai nos dar algo sem nos preparar para receber. Tudo dentro desse princípio. Então quem tece essa vida, quem tece, ela está gerando um filho aqui no texto, mas é tudo que eu for gerar nele, eu estou gerando, e se eu estou gerando, quem está tecendo é ele está tecendo, fazendo um tecido, uma malha, a tua bênção está sendo tecida, e talvez você não viu ainda, mas breve, muito breve você verá. Muito antes do que você pensa ou imagina, vai começar a dar um enjoozinho, vai começar a dar alguns sintomas. O enjoo que a mulher grávida sente, aqueles sintomas, são sintomas de que algo está sendo gerado. Trazendo para o nosso contexto, a bênção que você tanto deseja, ela vai ter sintomas que você vai perceber que isso está sendo gerado. Você vai perceber que ele está operando, que ele está tecendo. Você vai perceber que ele está fazendo isso, ele está tecendo na minha e na sua vida. Então não saia da presença dele antes do tempo. Vou repetir, não saia da presença dele fora de tempo. O nome disso é prematuro. Já viu criança que tem que sair antes do tempo? Ela sai prematura, cheia de déficit. Muito déficit, e algumas não vingam, né, como dizem. Não consegue romper porque saiu antes do tempo. Há um tempo determinado para essa criança nascer. Há um tempo determinado para a tua bênção manifestar. Há um tempo determinado para você pôr no colo a bênção que ele tem para você. Há um momento. Existe um momento. Então é preciso aguardar, porque ele está nos preparando para receber algo. Estamos no tempo do fim, não é engano, não é mentira. Mas breve vai acontecer coisas tremendas aí nesse planeta fora. Existem alguns estudiosos que falam que a grande tribulação começou no dia 13 de outubro. Eu não creio ainda, porque ela vai começar assim que ela for. Mas é que está muito, muito, muito evidente. Só que ele não vai deixar você ser moído, triturado, sem antes pegar no colo aquilo que você tem orado. Isso é uma palavra para a igreja, para os seus filhos. Então ele vai fazer isso. Então não saia do lugar. Porque o que é ser prematuro? É quem pula processo. Eu quero antes do tempo. Não pule processo. Toda pessoa que pula processo, ele pula tanto que cai no abismo. Eu não posso pular processo. A minha bênção e a tua tem um tempo de processo. Deixa isso gestar, deixa isso acontecer. Há um pregador muito famoso, acho que faleceu ano passado, retrasado. Ele é da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul. Na minha época era o Paul Yang-Shu, né? Aí mudou o nome para David Yang-Shu. A igreja dele, não sei quantos milhões de membros tem um templo. Aliás, dos 12 maiores templos da terra, 10 estão lá na Coreia. E ele começou com uma bicicleta, tuberculoso, na beira da rua. Eu sei porque eu li a biografia dele. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada nem ninguém. Ele estava à beira de uma sarjeta, tossindo sangue, à beira da morte, ele não tinha nada. Era um tempo de pobreza na Coreia naquela época, na Coreia do Sul, mas era muito pobre, muito difícil. E uma pessoa chegou para ele e falou de Cristo para ele.
falou: você precisa buscar uma igreja, ele tem algo para você. E falou, ele conseguiu uma gota de força, e ele saiu, e ele foi numa reunião, deu a vida a Cristo. Esse homem se tornou o maior evangelista do mundo, mais que o Billy Graham. Ele se tornou, no nosso século, não tem ninguém como ele. Termos de alcance. E ele usou uma frase, num dos livros que eu li dele, ele usa uma frase assim, que ele não tinha nada, lembra? E caiu, a tuberculose dele foi curada imediatamente, assim que aquela pessoa saiu. Até antes dele falecer, uma frase que ele dizia: eu gostaria muito de encontrar com aquela pessoa que falou comigo na rua, e até hoje eu não sei quem ela é. O meu sonho era esse, encontrar com ela, porque ela falou de Cristo para mim, e até ela só falou e foi embora. Então não sei se era um anjo, se era uma pessoa, mas seja o que for, era um mensageiro. E foi-se, ele não sabe, foi embora sem saber quem era essa pessoa, mas ele foi curado na hora. Só que ele curado foi, mas não tinha dinheiro, lembra? A situação é difícil. O que ele fez? Ele começou a orar. E numa das orações o Espírito Santo revelou para ele uma outra dimensão espiritual. Tem um livro dele, chama-se Quarta Dimensão. E ele revelou uma outra dimensão em termos de oração. Tudo isso eu estou falando para chegar aqui. Ele chegou a usar o termo assim: eu vou abrir uma sala, eu quero atender as pessoas, eu quero montar um ponto de encontro para a gente estudar a palavra e adorar. E ele virou um crente de uma pequenina comunidade, mas ele queria crescer, ele queria evangelizar a Coreia, ele queria falar com muita gente, mas ele não tinha nada. Aí alguém falou para ele: mas como que você vai fazer isso? Aí, não tem dinheiro, nosso país é isso, é aquilo, não tem como. Ele falou: não, dá, porque o Espírito Santo falou para mim. Então, ele usou esse termo: eu estou grávido de uma bicicleta. Por quê? Porque ele estava orando por uma bicicleta. Ele falou: eu estou grávido dessa bicicleta, e ela vai vir, vai me ajudar a evangelizar aqui nos vilarejos, porque a pé demora muito. Não demorou muito, ele ganhou uma bicicleta. Depois falou: eu preciso de uma escrivaninha, eu preciso de uma biblioteca, e eu estou grávido da minha escrivaninha. E assim ele foi. Daí surgiu o termo que ele estava orando e ele estava grávido da bênção. É a partir dele que você ouve esse termo. Isso não está na Bíblia. Isso é uma experiência dele, em que ele usa esse termo: eu estou grávido da bênção, porque ele começou a orar e crer, ele foi gestando. Ele falou: eu já vejo pronto, eu já vejo a minha bicicleta, eu já vejo a Coreia ganha, eu já vejo uma grande igreja. A igreja, essa igreja dele está até hoje lá. Na década de 80 para 90, entravam pessoas com cadeira de roda numa porta e saíam andando na outra. O presidente da República, na época da Coreia, era diácono lá. A ceia, só para servir ceia, eles tinham 5.000 diáconos, dentre eles um era o presidente da Coreia. Esse homem conseguiu tudo isso no joelho, na oração e na busca. Então, se um homem desse não tiver nada que possa me apresentar, ninguém mais tem. Ele teve as suas experiências que são só dele, mas tem coisas que dá para compartilhar, e essa é uma, porque ele fez o que está aqui no Salmo. Por que estou falando isso? Porque chega no Salmo: me teceste no ventre da minha mãe. Então, a mãe aqui em questão, a mãe aqui de Davi, mãe do salmista, ela podia nem saber que estava grávida de Davi, mas Davi está falando: eu estava sendo tecido, minha mãe nem sabia. Tem coisas que ele está fazendo para você, você não sabe. Tem coisas que ele está fazendo para você, você não sabe. Ele está tecendo. Oração que você fez e você já esqueceu, ele não esqueceu, ele está tecendo, você não sabe. Tem bênçãos que ele está tecendo para você, você também não sabe, mas breve vai manifestar, vai ter sinais. Vai haver sinais, apenas não desacredite dele, porque ele tem essa prática de trabalhar no oculto. O Salmo ele diz: eu constatarei que nem as mais densas trevas são escuras, obscuras para o teu olhar. Pode estar em treva, o mundo pode estar caindo aos pedaços, ao redor pode estar tudo em treva, a política em treva, tudo em treva. Ele consegue enxergar e tecer tua bênção no meio disso. É o que o texto diz. Eu vou ler de novo: constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, nem a noite. Ele diz aqui, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz.
Então, não importa a escuridão que o mundo está passando, o que ele tem para fazer em teu favor, ele vai fazer. A escuridão nunca barrou ele de tecer as bênçãos das pessoas, nunca. Cada filho que busca, cada filho que gera, cada filho que está buscando, ele vai tecendo. Então, não duvide da mão desse tecelão. Hoje ele descobriu mais uma, ele é tecelão. Ele consegue tecer as nossas vidas e tecer as bênçãos. Há um Salmo 71 diz assim, 71, 5, 6, Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, deposito em Ti toda a minha confiança. Quando? Desde a minha juventude? Ora, desde o ventre materno eu dependo de Ti, das entranhas de minha mãe me separaste dia após dia, és motivo de todo o meu louvor. O salmista, o mesmo salmista, que é Davi também, ele está dizendo a mesma coisa, Tu és a minha esperança. Anota 3 palavras, esperança, confiança e dependência, está nesse texto. Salmo 71, 5, 6, esperança, confiança e dependência. Guarda essas 3 palavras, todo cristão precisa guardar essas palavras. Esperança, confiança e dependência. O que é esperança? É expectativa boa. Tem algo ruim para acontecer, a gente nunca fala que isso é esperança. Tem uma esperança que vai vir fome na terra. Isso não é esperança. A esperança sempre está com uma expectativa boa. Então eu tenho esperança. O salmista está dizendo, Tu és a minha esperança. Olha que interessante, coloca o verso 5 aí. Olha lá, Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, ponto e vírgula. Pega do ponto e vírgula e lê o contrário. O contrário está assim, ó. Senhor soberano, ó, esperança minha és Tu. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu leio daqui para lá, Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, ou eu leio, Senhor soberano, ó, esperança minha és Tu. É a mesma coisa, porque o salmista está dizendo assim, a minha esperança é Ele. Então não tem como eu ter uma expectativa ruim de alguém que é perfeito em bondade. Isso se chama esperança. Eu espero dele sempre o melhor, nunca o pior. O mundo vai bombardear a sua cabeça, a mente dos seus filhos na escola, ele vai bombardear dos jornais, ele vai bombardear para que você perca a esperança e se torne sem esperança. O que é uma pessoa que não tem uma boa expectativa? É uma pessoa que não tem esperança. Se não tem esperança, ela tem o quê? Desesperança, tem desespero. Toda pessoa desesperada perdeu a esperança. Então ele está dizendo aqui, ó, o Senhor, Tu és a minha esperança. Ó soberano, Ele é a minha esperança. E eu deposito em Ti toda a minha confiança. A confiança pode ser fracionada, viu? Eu posso pegar parte, eu tenho 100% de confiança. Eu posso pegar 20% da minha confiança e depositar no dinheiro. Eu posso pegar mais 20% e depositar na minha saúde, que é muito boa. Eu posso pegar a minha confiança, melhor dizendo, e depositar ou no dinheiro, ou na saúde, ou nos amigos, ou nas influências. Eu tenho uma rede de influência aí, ó. Conheço um pessoal influente, network, né? Pessoas ali influentes, contatos. Eu posso depositar minha esperança nisso. Eu posso depositar minha esperança no conhecimento que eu agreguei, porque eu estudei muito, então eu agreguei. Então eu posso pegar 100% da minha esperança, da minha confiança, e pegar essa minha confiança e fracioná-la. Eu vou fracionar a confiança. 20% de confiança aqui, 20% ali. O salmista está dizendo o seguinte, ó, eu deposito em Ti toda a minha confiança. Os 100% da minha confiança não está na força do meu braço, não está nos contatos que tenho, não está no meu achismo, não está na minha saúde, não está no meu trabalho, muito menos em dinheiro. A minha confiança toda é em Ti. Então ele está dizendo, toda a minha confiança eu deposito, eu faço do Senhor um depósito, eu pego a minha confiança e deposito em Ti. Eu vou depositar a minha confiança em Ti. Então a igreja tem que voltar a ter esperança e depositar toda a confiança. Confia. Por que eu posso confiar? Porque Ele está tecendo. Você não viu ainda, mas você vai testemunhar a noite de hoje. Ele está tecendo para você, você vai ver isso pronto. Então eu preciso fazer isso. E ele diz isso aqui, ó, eu faço isso desde a minha juventude.
Então faz tempo, você perceba uma coisa, uma revelação do texto, ele diz, tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, eu deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude. Ele está dizendo, eu já estou velho e não aconteceu nada, mas eu estou firme, confiando e esperando. Quantos de nós têm desistido por tempo bem pequeno, um tempo tão pequeno e já desiste? Ele não, ele era desde a juventude, ele continua tendo esperança, ele continua confiando. Desde a minha juventude, então faz tempo. Mas aí ele vai revelar que faz mais tempo ainda. No verso 6 ele diz, ora, desde o ventre materno eu dependo de ti. Aí a dependência, ele falou, eu já fui dependente desde o ventre. Minha mãe não ia conseguir me tecer, mas o Senhor teceu a minha vida. Ele diz, desde o ventre materno eu dependo de ti, esperança, confiança e dependência. Das entranhas de minha mãe me separaste. Dia após dia, és o motivo do meu louvor, do meu elogio. Eu te elogio todo dia, porque desde o ventre da minha mãe, o Senhor é comigo, e eu dependo de ti. E por eu depender de ti, saber quem tu és e saber quem eu sou, eu deposito em ti toda a minha confiança, e em ti, eu declaro, tu és a minha própria esperança. Eu não espero do homem, eu espero em ti. Quando você espera nele, não é decepcionado. Ensinaram, na década de 80 para cá, começaram a ensinar a depender do homem. Começou um movimento de dependência e a igreja ficou essas palavras assim, humanista, hedonista, egocêntrica. Vou repetir, humanista, hedonista e egocêntrica. O que é isso? Eu só vou na igreja se falar bem para mim, tocar o que eu quero, cantar o que eu gosto, fizer como eu quero. O homem, ele tirou Cristo do centro e ele foi para o centro. E fazendo isso, eu só quero bênção, e eu esqueço que se ele estiver no centro, a bênção toda já é minha. Mas fizeram esse desfavor com a igreja. Então a igreja que ela quer hoje, no modelo que ficou, ela precisa se tornar desse jeito: humanista, onde o ser humano é o centro; hedonista, que vem de Edom, onde é tudo para ele; e egocêntrica, o ego fala mais alto. Tem que ser holofote para mim, tem que ser para mim, é eu, comigo e eu mesmo. Não é nós três, eu, comigo e eu mesmo. É nós três. Quem? Eu, comigo e eu mesmo. Então ela ficou o ego muito alto. E agora o salmista inverte, ele vai colocar no ponto correto. Fala, desde o ventre eu dependo de ti. Desde as entranhas da minha mãe, tu me separaste dia após dia. O Senhor é motivo do meu louvor. Então, quando ele fala da dependência, o que é a palavra dependência? Dependência é uma palavra que há uma junção. Pendência significa suspensão, está suspenso em algo. Ele está suspenso por algo, é estar sustentado a partir de algo ou alguém. Isso é pendência. E a dependência significa que tem alguém. Eu sei muito bem quem é que me sustenta, que me cuida, que cuida de mim. Então, quando eu falo que eu sou dependente dele, eu estou dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é comigo, e eu sei que o que ele falou vai ser cumprido. Por quê? Porque foi ele que falou. Então, se ele falou, não tem como isso ser negado, não tem como isso ser mudado. Então, o que ficou forte, o que eu consigo pegar nessa revelação que ele deu para nós essa noite, é exatamente isto, da forma assombrosa. Diz o texto, de forma maravilhosa, de forma assombrosa, eu fui formado. Então, de forma maravilhosa, de forma assombrosa, ele vai socorrer os seus. De forma maravilhosa, de forma assombrosa, ele vai fazer em teu favor. De forma tremenda. De forma que não tem como explicar. Até hoje, a ciência pula aí, mas não consegue explicar como que nasce uma criança. Eles conseguem explicar até onde a ciência vai, mas no fim das contas não consegue explicar tudo. Então nós precisamos entender que é desse aqui que eu estou falando. E ele é antes de mim mesmo, como está o tema. A igreja precisa voltar à sua origem e lembrar, ele é antes de mim mesmo. Ele é antes de mim e de você. E se ele te trouxe até aqui, você acha que ele não vai te levar até onde ele deseja? Eu sempre falo isso e repito sempre, vocês não sabem de onde eu saí, os lugares, os becos e valados onde andei, mas ele me tirou de lá. Tem outros muito piores do que eu, ele tirou de lá.
Então, quando nós perdemos a esperança, a confiança e a dependência, a gente também vai perdendo a fé e começa a andar pela força do braço, achando que Ele não vai fazer, só que Ele está recalibrando a nossa vida hoje e dizer: eu não mudei, eu continuo sendo tecelão, eu continuo gerando no centro, no ventre da minha vontade, eu continuo fazendo em teu favor, em favor dos meus filhos, eu continuo fazendo e trabalhando no oculto, no escuro, porque Ele não tem problema com trevas, nós temos, Ele não. Então, quanto pior está, mais Ele está trabalhando. Quanto pior parece que não está e não tem jeito, aonde a esperança tem que ser brotada. Então, nós precisamos ser uma igreja de esperança, de confiança e dependência. Se você esperar nele, se você confiar nele e depender dele, nunca, eu não conheço ninguém que Ele decepcionou em toda a trajetória bíblica. E você não vai ser o primeiro, porque Ele nunca vai fazer isso. Se eu esperar nele, a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então imagina, Ele está trabalhando por nós, como? Tecendo aquilo que eu preciso e você também. Então não desanime, Cristo está chegando. Há um tempo que está afunilando, só que para a igreja que tem a revelação da palavra, um Cristo que se revela, isso não muda. Eu vou sempre ter pão, vou ter abundância de pão, vou ter revelação e eu vou saber onde chegar. Eu sempre vou saber. Por quê? Porque quem está em Cristo tem a notícia primeiro. Por quê? Porque Ele é profético. Ele avisa antes, Ele fala: eu não faço nada na terra sem antes avisar meus profetas. O detalhe é: cadê os profetas? Se o profeta falar a verdade, a igreja vai embora, ela some. Aí eles preferem ouvir mentira. Na mentira Deus não está, porque Ele não habita na mentira. A mentira é um quadrante ou uma geografia onde o outro circula. Ele não, ele só atua na verdade. E a verdade às vezes dói, confronta. Mas é ela que me livra, é ela que me edifica, é ela que me provê, é ela que me sustenta, é ela que faz tudo isso por mim. Amém? Então, antes de mim mesmo, antes de você existir, tem um texto que não está na tela, mas eu quero ler para você aqui, porque eu quero orar com vocês, e ele diz aqui assim, ó, ele não está aí, mas eu vou ler ele, para que você guarde isso no seu coração, para toda a tua vida. Ele diz assim, em Efésios capítulo 1, no verso 3, ele diz dessa maneira: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, passado, então já está consumado, a bênção já é tua, nos abençoou com algumas, não, com todas, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele. Antes de tecer você no ventre da mãe, você e eu já estávamos nele. Ele diz aqui, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou de graça no amado. O amado aqui é Cristo. E nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da sua graça. Então ele diz o texto, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes, você não está aqui porque alguém convidou, você está aqui porque Ele te escolheu, você foi escolhido para estar onde está. Então não se mova, não seja prematuro, aguarda, na hora certa o que há de vir virá, não tardará e vai ser mais do que você pensa. É o princípio dele agir, Ele faz muito mais do que eu peço, eu penso, Ele sempre vai fazer isso, é princípio. O detalhe, eu preciso ficar no meu posto, seja um sacrifício vivo, ande com Ele, tenha prazer nele. Lembra quando você conheceu a Cristo, você, olha, mas isso é bom, hein? Isso é bom demais. E começa a ler Bíblia. Por que não reacende esse amor por Ele, esse desejo? Porque Ele não mudou. Nós mudamos, Ele é o mesmo. Nós alteramos, Ele não. E enquanto estamos assim, nessa batalha de trevas lá fora, situações difíceis, de crises emocionais, crises espirituais, crise do lado, Ele está só tecendo. Só tecendo. Então já você vai testemunhar da noite de hoje. Essa palavra Ele me deu por isso.
Ele falou: tem pessoas que vão ouvir essa palavra. Seja vocês aqui, sejam vocês aqui, sejam vocês aí. Tem pessoas que vão ouvir essa palavra. Ele vai receber isso no seu espírito. E ele vai conseguir, breve, no tempo, esse breve é no tempo dele, correto. Porque gravidez, a geração de um filho tem um tempo. Ele está dizendo, há um tempo correto, eu estou tecendo, ele vai saber, e ele vai testemunhar, porque toda mãe, ela pega o bebê no colo, todo pai pega o bebê no colo, você vai pegar a bênção em teus braços, breve. Quando? Breve, no tempo dele vai ser breve, já, porque ele falou que está tecendo, antes de mim, e para encerrar, para a gente poder orar, 3 mulheres estavam indo para o túmulo, porque queriam ungir o corpo de Jesus, que tinha morrido e sido sepultado. No caminho, elas estão andando pelo caminho, né? As mulheres vão conversando, e conversando pelo caminho. 3 mulheres. A pedra, muito pesada, sabe-se lá se tinha 1 tonelada ou não, pedra pesada no túmulo, mas no caminho elas estavam conversando. Não estavam orando, estavam conversando no caminho. Pois é, Maria, aí quando vamos chegar lá, como vai fazer, né, aquela pedra? Não sei, vamos ver, quando chegar lá a gente vê, pega uma madeira, e iam conversando no caminho. Quando elas chegam dentro do túmulo, a pedra já estava removida e um anjo sentado em cima. Por quê? Porque enquanto elas estão aqui conversando, pensando na batalha, na luta que vai ser, como vai ser, ele já arrumou, já está tudo pronto. A igreja tem que voltar a crer que tem coisas que eu vou buscar, que para ele já está pronto. Eu só preciso respeitar o processo. Eu vou chegar lá, já vai estar pronto, a pedra já está movida, Cristo não está mais lá, ele já ressuscitou, e o anjo ainda senta em cima da pedra, dizendo, essa ninguém move mais. Ele já está fora, ele não está mais aqui. Então, a nossa bênção, aquilo que a gente busca nele, já está pronto. Você percebe isso quando você almeja muito e quando você alcança. A gente alcança as coisas, depois a gente pensa, poxa, foi tão rápido, mas lá atrás não é assim que eu pensava. Eu achava que nunca ia acontecer, mas depois que ocorre, eu falei, não, foi tão rápido. Sim, ele teceu enquanto eu estava gemendo, pedindo, orando ou até falando. Porque elas não estavam orando, elas estavam só falando e ele já fez. No livro de Isaías está isso. Elas conversando e ele já tinha movido a pedra. Enquanto estamos aqui ministrando, ele já está tecendo e tem coisas grandes já sendo tecidas, preparadas, e já você vai ter sinais. E não vai ser enjoo, não. Vão ser sinais evidentes de que está chegando. Não sei o que, mas é evidente. Já vai chegar. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero aproveitar a unção dessa palavra, porque eu não sei pelo que você tem orado, pelo que você tem buscado, eu não sei, eu só sei de 2 coisas. A primeira, ele recebe a nossa presença como sacrifício vivo, isso eu sei. E a segunda tem coisas que ele está tecendo em nosso favor, sendo gerado no oculto, que nós não sabemos, mas está sendo gerado. Tem coisas que estão sendo feitas no oculto, e nós não sabemos, mas breve saberemos. Aí você vai pensar, fazer esse exercício e pensar bem. O que é que você tem orado, desejado, ou talvez já nem ora mais, porque não está crendo mais que isso está sendo feito. Tem mulheres que desistiram da gravidez, e quando desistiu, dali a pouco ela estava enjoada. Depois que desistiu, ficou grávida. Tem vários testemunhos assim. Os médicos sabem disso. Então, na bênção é igual. Tem muitas coisas que você tem clamado e buscado e já está pronto. Já você vai perceber. E não é chavão, isso é uma revelação. Ele não erra, ele não engana, ele não brinca comigo nem com vocês. Esperança, confiança e dependência. Fecha os olhos e pensa agora. Lembra aí da tua necessidade, daquilo que você precisa gerar, ou que já lutou para gerar e parece que não veio. Fica tranquilo, seja cura, seja bem, seja o que for, algo você gerou nele em oração. Talvez até ficou triste, porque ele está demorando, não. Ele está tecendo, ele vai entregar redondinho, perfeitinho para você. E eu quero orar com vocês de casa e com vocês aqui. Pai, que nesta hora, todos que estão nesse lugar, nós estamos aqui oferecendo um culto racional a Ti, estamos aqui com a intenção, é intencional na Tua presença, como diz Tua palavra, e intencionalmente estamos oferecendo a Ti um culto, àquele que nos gerou e nos criou. Muitos que estão aqui não queriam vir, muitos que estão ouvindo não queriam ouvir, mas nós como sacrifício estamos sim na Tua presença.
E ninguém fica sem recompensa quando diante de ti chega, e a tua palavra revelou. A tua palavra falou claro conosco, que o Senhor está tecendo no oculto. Muitos não estão vendo, nem nós, mas breve será impossível esconder aquilo que está sendo gerado pelo Senhor, aquilo que está sendo tecido pelas tuas mãos de Pai. Pai, toma as nossas vidas agora, olha para o desejo, olha para o sonho, o projeto do meu irmão, da minha irmã, de perto, de longe. Olha, Pai querido, para os sonhos que muitos irmãos meus do lado direito, muitos irmãos meus sentados à esquerda, muitos irmãos meus que estão vendo pela internet, muitos irmãos, são muitos irmãos que já desistiram até de orar, mas deixa eu dizer, mesmo que parou de orar, quando orou, teve fé, ele já começou a tecer. É que é tão grande, é maravilhoso, que há um tempo correto. Ele está te preparando para receber, para que você possa receber o que Ele está te dando. Pai, em nome de Cristo, que seja liberado sobre a vida dos meus irmãos, seja o que for que eles têm chorado, buscado, desejado, clamado, seja o que for na tua presença, em linha com a tua vontade, seja cumprido para que o teu nome, só o teu nome seja honrado, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado na bênção que cada um que aqui está possa receber, assim como uma mãe pega no colo o seu filho quando nasce, assim como um pai também pega ali no seu colo um filho quando nasce, assim eu profetizo, eu declaro, eu decreto que as mãos que estão aqui em breve vão tocar naquilo que você tem orado, sonhado, desejado, aquilo que você tem buscado. Se é cura, receba a cura, se é provisão, receba provisão, se é multiplicação, seja multiplicado em teu favor, se é saúde, receba a saúde agora, se é uma necessidade que tem que ser cumprida profissional, assim seja, se é ministerial, assim seja, se é o reacender da chama, assim seja, se é espiritual, que você quer voltar a queimar de amor por Ele, assim seja. Tudo que seja gerado, seja manifestado em teu favor, em meu favor e em favor do corpo de Cristo. O corpo de Cristo serve para glorificar o cabeça, que é Cristo. Cristo há de ser glorificado na minha vida e na tua. Cristo vai ser glorificado na tua família, na tua casa. Ele nunca enganou você, Ele nunca brincou com você, Ele nunca zombou de você. Ele está tecendo aquilo que você tem buscado, e você não sairá de um período de tempo sem que você pegue aquilo que por Ele está sendo preparado. Ele está preparando você para o que Ele preparou para você. Ele está preparando tudo, inclusive a mim e a você, para receber o que Ele prepara para mim e para você. Há coisas que são coletivas, há coisas que são individuais, então recebe isso no teu espírito. A palavra é: não desanime, não desespere, não pare, não freie a tua vida por nada, por ninguém. Perseverança, persevere até o fim. Breve virá o Senhor, e quando Ele vier, Ele vai cumprir cada uma de suas palavras. E breve, muito breve, você vai pôr nas mãos naquilo que você tanto precisa. É já que você vê aquela dívida quitada, é já que você vê aquela doença sendo aniquilada, é já que você vê aquele parente se dobrando a Cristo, é já que você vai ver, Ele está tecendo aquilo que você tem chorado, Ele está tecendo tudo que você chorou, tudo que você buscou, creu, Ele foi tecer. A minha fé, a minha credibilidade fez com que Ele pegasse a agulha espiritual e fosse tecer os fios da bênção que são minhas e tuas. Assim seja, para que Ele seja honrado. O final de tudo isso é para que Ele, somente Ele, seja glorificado, somente Ele. Ninguém consegue explicar, mas um bebê nasce. Ninguém consegue explicar, ninguém, nem você, mas a bênção vai chegar em tuas mãos. Assim eu profetizo, assim eu declaro e assim eu descanso, porque eu sei em quem temos crido. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, multiplique graça na tua vida, e que o testemunho dessa palavra seja rápido. Assim que você pôr a mão naquilo que você nem imaginava, você vai falar: pastor, lembra daquele culto? Pois é. Acredita que veio assim na minha porta? Acredita? Eu falar: claro que eu acredito. Eu não sabia o que era, mas eu tinha certeza que viria, porque vai vir. Amém? Não duvide da bênção. Aliás, não duvide do abençoador, porque a bênção já está pronta. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E tenha uma semana assim sobrenatural. Não desvie para a direita nem esquerda, fique focado em Cristo. Breve o Rei vem aí. E quando Ele vier, Ele trará em suas mãos a recompensa, diz a palavra.
firme-se no Senhor, não se mova, não faça a tua vontade primeiro, faz primeiro a dele, depois ele faz a tua. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, e pode abraçar teu irmão, e pode dizer para ele, olha, hoje foi o dia, ele liberou para mim algo que eu nem sabia, mas no oculto ele já está tecendo para você, ele está tecendo a saúde dos filhos, tecendo tudo. Aleluia.